Até quando essas pessoas vão resistir, né? Até quando esses pesquisadores que estão aí nas universidades, esses resilientes estudantes de pós-graduação... Ô Flávio, vou trazer uns números aqui que são estarrecedores, né? Um estudante hoje, para fazer um mestrado, ele recebe uma bolsa de R$ 1.100, Flávio. O estudante de doutorado, a bolsa é inferior a R$ 2.000, Flávio. Então você imagine aquela pessoa que já terminou a graduação, às vezes ele é pai de família, às vezes a família está cobrando, olha, agora é hora de você devolver, e essa pessoa tem um potencial de ser um cientista extraordinário. E assim, não, eu vou apostar no mestrado, no doutorado, porque eu quero seguir a carreira acadêmica, né? O Brasil tem um número de doutores em relação à população que ainda é insignificante. Há um esforço grande para ampliar isso, mas o número é muito pequeno. Como é que você consegue fazer com que esses jovens talentosos do país invistam em pós-graduação, invistam em mestrado e doutorado, para realmente trazer a soberania nacional, trazer essa possibilidade da gente superar isso? Não é possível fazer com bolsas congeladas e, o pior, falta de bolsas, né? Nós temos muitos estudantes que querem fazer e nem esses míseros reais que é pago para a bolsa de mestrado e doutorado, eles têm acesso a uma bolsa, porque tanto o CNPq quanto a CAPES, que são os órgãos de fomento que fornecem as bolsas, conseguem manter as bolsas para os programas que são classificados, né, como programas de bom nível pela CAPES. Então, a gente vive essa ameaça de perda de cérebros, de fuga de cérebros. E aqueles que terminaram o doutorado, hoje, estão sendo levados para o exterior, né? A ciência brasileira produz talentos extraordinários. Mas vamos voltar um pouquinho. Eu falei dessa parte final da formação. Vamos voltar na graduação um pouquinho, Flávio. Na graduação, a gente tem uma política, né? Felizmente tem uma política de cotas, né? Necessária devido à fragilidade da nossa educação pública básica, da nossa educação básica como um todo, para que os alunos da escola pública tenham acesso à universidade. O que acontece? 25%, vou dar os números da UFG, vem de famílias com renda per capita menor do que meio salário mínimo. A Maísa Miralva está nos acompanhando aqui, nossa pró-reitora de assuntos estudantis. E outros 50% vem de famílias com renda per capita inferior a um salário mínimo e meio. Então, 75% dos nossos estudantes são carentes do ponto de vista material, do ponto de vista financeiro. E sem apoio para assistência estudantil, e eu estou falando de restaurante universitário, eu estou falando de moradia estudantil, de bolsas de apoio pedagógico. Dá um exemplo, um aluno que faz odontologia, ele precisa de equipamentos que são caros. Se a universidade não fornecer, esse aluno não acompanha o curso. E assim vale para outras áreas do conhecimento. Então, eu estou falando de a falta de assistência estudantil, ela tira da universidade aquele estudante que entrou por uma política acertada, que é a política de cotas, porque ele não tem condição de se manter. Voltemos um pouquinho atrás, né? E aí eu faço uma ponte com a pergunta que chegou mais no início da nossa conversa aqui. Na educação básica, especialmente no ensino médio, a gente perde quase metade dos estudantes que ingressam, que não terminam o ensino médio. Então, isso compromete o futuro do país, um país que ainda tem um quantitativo de jovens elevado. Se esses jovens não chegam nos níveis de formação mais especializados, que é educação superior, mestrado, doutorado, especializações, enfim, a gente fica limitado na construção do país. Some-se a isso, né, uma desvalorização absoluta da educação básica, né? Se você é um professor de educação básica, né, que a duríssimas penas a gente conquistou um piso salarial que não é nada de extraordinário, e hoje a gente vê a luta desses professores para poder garantir aquilo que a lei manda os estados e municípios pagarem. Então, não dá para a gente construir uma educação olhando para a educação de forma segmentada. A educação começa lá na educação infantil e ela perpassa toda a formação
até depois do doutorado, né? Nós temos pós-doutorado, nós temos outros cursos de formação. Então, precisamos de priorizar a educação e aí, com valorização de profissional, com condição de trabalho, com escolas adequadas em todos os níveis, com concursos públicos, fundamental para que a gente tenha isso. Então, o Hernani está falando aí agora, viu um comentário do Hernani, professor de física. Às vezes o professor está comprando os insumos para dar aula prática. Você vê que ponto que a gente chega. O professor tira do seu bolso para poder fazer pesquisa, para dar aula prática, para poder garantir a qualidade. Eu pergunto para o Hernani, até quando os professores vão conseguir fazer isso? Até quando vai esse estímulo, esse contributo? Daqui a pouquinho, professores como o Hernani e outros aqui são convidados para ir para a França, para Portugal, para a Espanha, para os Estados Unidos, para desenvolver o seu potencial lá. E aí? E o apagão que a gente vai ter com isso?